Sander e eu ajudo mães a criarem conexão com seus filhos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é aquele choro que não para, aquele choro insistente. E a gente sempre acha que o sem motivo é algo sem motivo mesmo, porque quebrou um brinquedo, porque se machucou um pouquinho, ralou o joelho. O que a gente ouvia? O que a gente ouvia quando a gente se machucava? Engole esse choro, não foi nada, né? Pra quê? Pra que você tá chorando? Foi só um raladinho. Segue em frente. A gente ouviu isso o tempo todo. E qual é o problema disso? O problema disso é que como que eu vou lidar com o choro da minha criança? A gente não consegue lidar com o choro da criança sem lidar com o nosso. O problema maior está todo aqui. A gente aprende a engolir o choro. Independente por quê. Nossa educação, nosso tipo de criação, assim, não estou julgando aqui o que os nossos pais fizeram. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente tem que validar o que os nossos pais fizeram, porque eles fizeram o melhor que eles podiam fazer enquanto pais. Enquanto nível de consciência que eles tinham. Com certeza eles fizeram o melhor tentando acertar. Dentro das condições que eles tinham. Então a gente não está aqui julgando em nenhum momento o que nossos pais fizeram com a gente, por favor. A gente está só criando consciência, olhando para a situação real do choro do meu filho e aprendendo com isso. A gente precisa aprender o quê? Primeiro, a lidar com o nosso choro. Esse é o mais importante. Por quê? Porque se a gente não acolher o nosso choro, se a gente não souber lidar com o nosso choro, como a gente vai lidar com o choro do nosso filho? Esse é o problema, e eu não quero que você pense que a Vanessa está aqui falando porque é muito fácil dizer isso, mas tu não está nessa situação. Sim, eu estou nessa situação. Eu tive bastante problema com a minha primeira filha e foi quando eu larguei. Um dia eu larguei a minha capa de Mulher Maravilha, que eu carreguei por 35 anos. Minha filha já estava com 8 para 9 anos, quando ela chegou para mim e contou uma história. Eu até essa época nunca tinha chorado na frente dela. E também dizia para ela, não foi nada. Ou ainda falava pior assim, ixi, caiu, vamos olhar se não quebrou o chão. Como se quebrasse o chão ou fosse mais importante que o machucado dela. Eu fazia isso. Sim, eu não tinha essa consciência. Porque eu não chorava. Eu nunca tinha aprendido a lidar com o meu choro. Eu não chorava na frente de ninguém, eu tinha vergonha. Eu chorava no banheiro, eu chorava escondidas. Minha filha nunca tinha me visto chorar. E quando ela veio pra mim, eu disse, mãe, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu hoje na escola. Minha filha também tinha essa dificuldade, é óbvio. Ela não chorava, ela segurava choro, ela se achava muito forte. Quando ela se machucava e não chorava, ela quebrou. Ela torceu o cotovelo uma vez. Fomos de ambulância no hospital. E ela foi segurando esse choro no hospital. Eu chorava na ambulância e ela não chorava. Então, quando ela estava com uns 9 anos por aí, ela chegou pra mim, acho que ela estava no 4º ano isso, do ensino fundamental 1. Eu estudava pedagogia nessa época, também na UFSC. Ela estuda na UFSC. E ela chegou pra mim, era perto do final do ano, né? Eles estavam fazendo um amigo secreto, né? De final de ano. Normalmente eles trocavam um chocolate, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu. Ela estava toda empolgada. Um dia antes eu fui, comprei o chocolate que ela queria, do amigo secreto dela e tal. Estava feliz com o que ela ia dar, o presente que ela ia dar. Quando aconteceu esse amigo secreto, então, eles fizeram a troca dos presentes, enfim, um monte de chocolate, trocaram chocolate. E aí foram pro recreio. Nesse momento, a minha filha colocou a caixa de bombom que ela tinha ganho embaixo da carteira e foi pro recreio como todo mundo. O que aconteceu? Na volta do recreio, tinham pegado a caixa de bombom dela. E para piorar a situação, ela tinha sido escolhida, né? O amigo secreto dela era a melhor amiga dela. E comprou a caixa que ela queria, que ela gostava, né? Ela ficou uma tristeza tão grande, que foi a primeira vez
que ela conseguiu chorar na frente das coleguinhas dela. E ela veio me contar isso com uma felicidade, dizendo que, mãe, pela primeira vez eu consegui chorar na frente dos meus colegas. Minhas amigas foram me consolar. Eu nunca tinha sentido isso, de alguém consolando o meu choro. Quando ela me contou isso, o meu mundo caiu. Eu comecei a chorar muito e abracei ela, pedi desculpa para ela. E eu falei que sim, que eu também tinha que aprender a chorar e que mais uma vez ela estava me ensinando algo na vida, porque é isso que acontece. Os nossos filhos nos ensinam o tempo todo. A gente tem uma ilusão que é a gente que ensina eles. E não é assim. São eles que nos ensinam. Basta que a gente esteja preparado para escutá-los. Quando eu falei isso, eu abracei ela e chorei e agradeci por ela estar me ensinando mais uma coisa. Ficou as duas chorando. Foi um momento muito importante para mim. Nesses momentos é que a gente tem esses estados alterados de consciência. Porque eu reconheci nela a minha dor. E eu vi mais uma vez, eu tive aquele exemplo de que os nossos filhos só aprendem com os nossos exemplos e com as nossas ações. Então eu mais uma vez quis melhorar, porque eu não queria que minha filha ficasse a vida inteira engolindo choro como eu. Então eu escrevi um texto muito bonito, na época publiquei no Facebook, e falando sobre essa capa da Mulher Maravilha, que eu não queria mais para mim e que eu não queria passar isso para as minhas filhas também. E nesse momento foi aquele momento de virada de chave que a gente diz. Eu continuei, né? Eu já fazia, né, consulta psicológica, fazia várias coisas. E nesse momento ela pediu para mim, então mãe, quem sabe a gente não vai no psicólogo junto? E a gente começou então uma terapia familiar. Na época eu estava grávida da minha segunda filha, estava num relacionamento abusivo bem complicado. E foi então que eu fui atrás então, da gente começar essa terapia familiar, né, que foi a minha primeira saída através do pedido dela, que eu acolhi, né, e resolvi dali pra frente então ter outras atitudes com o meu choro. Resolvi começar a me acolher, porque sim, eu já tinha estudado muito sobre isso, lido diversos livros, antroposofia, Waldorf, eu estava na pedagogia essa época, a gente estudava muito sobre educação, sobre todos esses traumas, essas coisas que as crianças traziam, mas ao mesmo tempo eu estava em terapia e não tinha olhado para isso ainda. E isso já era, né, minha filha já estava com 9 anos. E aí a gente fica pensando, que mais que eu errei, né? Que mais que tá errado em mim que eu não quero passar para ela. A gente vai caminhando nesse mapa, esse mapa da vida, para achar alguma solução. Porque eu não queria, né, que minhas filhas tivessem esse sofrimento que eu tive por tantos anos. Então eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Comecei a chorar, ver filme com elas e chorar, sem mais ter vergonha do choro, sem mais ter aquele choro que a gente tem que engolir todas as vezes para se parecer forte. Por que eu disse que eu soltei a capa da Mulher Maravilha nessa época? Porque a capa da Mulher Maravilha é aquela da mulher forte, que cria os filhos sozinha, que não tem ajuda de ninguém, que consegue fazer tudo sozinha. Eu não tive pai, minha mãe me criou sozinha. E minha filha também não tinha o pai por perto, morava longe, e eu também tinha essa capa. Eu faço melhor, eu crio sozinha, eu sou independente, sou autossuficiente. E isso vai nos trazendo dores. Nessa mesma época eu já tinha me tratado de uma hérnia na cervical, uma na lombar, de ter ficado imobilizada por muito tempo. Por quê? Por carregar essa capa. De fazer tudo sozinha, de não saber pedir ajuda, de engolir choro. E todas essas coisas que as mães fortes que a gente tem que ser, que a nossa sociedade nos constrói assim, né? Multitarefas, forte, poderosa. Não queria mais aquilo pra mim. Não queria.
E foi lá que eu comecei a soltar minha capa. E aí começa toda essa história de transformação também no meu choro. E de como eu comecei a acolher o choro da minha segunda filha. Porque a minha segunda filha chorava 10 vezes, chora 10 vezes mais que a minha primeira. Claro que existe aí as circunstâncias do temperamento das crianças que a gente tem que observar, né? A criança tem um temperamento, outra criança tem, elas são completamente diferentes. Graças a Deus me traz mais a oportunidade de aprender com a diferença delas. Mas a minha postura mudou. Então eu vou até passar para vocês aqui uma situação, um videozinho que eu fiz com a Ivy, sem intenção, mas aconteceu, né? Uma situação de um choro por um brinquedo que a gente tinha que devolver, de uma amiga muito querida minha, Karin Kowalski, que também trabalha com yoga para mamães e bebês. E a gente tinha que devolver esse boneco. E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como foi. O que você quer? Tu quer devolver essa boneca pro Caio? Ela vai vir buscar amanhã. Não vai, não. Você quer ir na casa do Caio, é isso? Sim. Mas não pode. Eu quero. Que eu lidei com aquilo pra gente conseguir trabalhar. Esse choro, que na verdade é um choro ali da minha imposição do não. Eu disse, não, você não pode ir na casa dele. E aí ela começou a chorar. E aí dali eu peguei a boneca, sentei com ela, a gente conversou, eu expliquei, aquela boneca era realmente o instrumento de trabalho da Karin, que ela fazia o yoga com bebês. Expliquei que a gente não podia ver o Caio, porque a gente estava em quarentena, isso foi no início da quarentena, não tinha nem um mês de quarentena. E a gente não estava vendo, a gente não estava saindo de casa realmente, ela já estava naquela frustração de querer ver os amigos, de poder brincar com os amigos e não poder. Então eu conversei com ela nesse sentido, expliquei mais uma vez, né, da onde vinha aquela boneca, que era um instrumento de trabalho, e por que a gente não podia ver o Caio. Eu sentei, eu conversei, eu expliquei, e aí eu mostro o segundo vídeo agora para vocês verem como foi o resultado disso. Eu tô limpando. Tu tá limpando para devolver ela? Sim, eu tô. Tá. Pra devolver pro Caio. Tá. Porque a mãe do Caio vai buscar ela amanhã, então a gente vai limpar ela, a gente já lavou a roupinha dela, ela tá com roupa de inverno já, né? Uhum. De cozinha. E aí depois Mais um papel. você devolve, vai dizer obrigado? Aqui. Então o que eu quero trazer aqui pra nós é como como a gente muda a nossa postura de lidar com o nosso choro, de aprender a se acolher, porque o negócio é se acolher. O primeiro passo para lidar com o choro da criança é a gente acolher o nosso, a gente colocar para fora o nosso choro, se ele está guardado, se a gente tem esse temperamento também de esconder as emoções, de querer parecer ser forte, de que eu consigo resolver tudo sozinha, eu sou autossuficiente. Muita gente tem também isso, como eu tinha. Mas como é que a gente faz essa transformação? A gente aprende a se acolher. Ah, tu vai dizer isso? Ridículo. Toda vez que eu choro, eu fico me culpando. Eu falo, eu tô chorando porque essa idiotice, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de miséria, eu tô chorando porque eu tô triste, porque eu não consigo pagar minhas contas. A gente não valida o nosso sentimento. Mesmo quando a gente tá triste, querendo chorar, colocar para fora, a gente não valida. Porque a gente não aprendeu isso, a validar os nossos sentimentos. E o choro é a expressão de um sentimento. O choro pode ser de alegria, pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de vários sentimentos. Mas a gente nunca aprendeu a validar esse tipo de choro. E nunca aprendeu a acolher o nosso choro. Porque não era bonito chorar, porque a gente precisava ser forte, porque a gente precisava engolir o choro, porque a vida é difícil. É um fardo que a gente carrega. A gente tem que ser forte para carregar o fardo da vida. Foi assim que a gente aprendeu. E é difícil desconstruir isso. Mas o primeiro passo para desconstruir é tu tomar consciência que isso está dentro de ti. Né? O segundo passo é tu começar a fazer esse movimento de acolhimento. De acolher o teu choro, de aprender a chorar, de aprender a libertar
essas lágrimas que eu chamo de lágrimas milagrosas e poderosas. Por que as lágrimas são milagrosas? Porque eles estão ajudando o nosso sistema a liberar esses sentimentos que a gente engoliu. Porque pensa, quanta coisa a gente já engoliu. Então quando a gente chora, a gente consegue chorar, o nosso corpo é inteligente. Ele faz essa autorregulação e isso nos ajuda a liberar essa dor, essa tristeza, esse sentimento mais dolorido. Então chora. O que eu te digo para fazer? Se acolhe. Como é que você se acolhe no momento de choro? Eu choro, eu me acolho, eu me abraço. Eu boto aquela música que é muito importante para chorar. Eu choro ouvindo aquela música. Eu deixo aquele sentimento ir, depois tu vai sentir. Você chorou bastante, tudo que você quis chorar, tu vai sentir teu coração mais leve. E se a música só não for suficiente, você pode usar mais uma técnica, que é uma técnica muito boa, que eu aprendi na psicologia transpessoal, que é da gente se gravar e falar aquilo que está nos doendo. Porque muitas vezes a gente está com uma tristeza, com uma dor de algo que a gente não conseguiu falar para alguém. Porque a gente não quis magoar, porque a gente não teve oportunidade, por N motivos. Mas a gente está ali, ó, a garganta tá engasgada. Aquela coisa que ó, dói. O coração tá apertado e a garganta tá ruim. Então a gente já sabe, o nosso corpo dá sinal. Se aquele choro tá me gerando só uma dor no coração, uma tristeza, eu choro. Se aquele choro tá me gerando uma garganta trancada, uma dorzinha na garganta que às vezes vem, eu pego e faço esse exercício. Eu pego o meu celular, que hoje tá bem fácil, e falo comigo mesmo, eu me gravo, falo tudo que eu quero falar. Falo. Por que eu tô triste? Com quem que eu tô triste? Quem é essa pessoa? Quem é esse acontecimento? Falo. E choro junto, se eu tiver que chorar. Mas eu falo. E isso é uma técnica pra gente também liberar esses sentimentos. Da gente tá dizendo pro nosso corpo, eu posso expressar o que eu tô sentindo. Eu choro, eu estou expressando o que eu estou sentindo. Eu falo, eu estou expressando o que eu estou sentindo. O nosso corpo é inteligente, ele entende isso. E ele faz o quê? Ele limpa aquele campo. Ele limpa. E isso vai fazendo com que o processo flua. E aí você vai aprendendo a chorar, aprendendo a se acolher, seja com a música, seja com um abraço, seja com automassagem. A gente se automassageia, é tão gostoso se tocar. A gente se acolhe, a gente escuta uma música que a gente gosta, a gente faz a técnica de falar pro celular tudo que tá sentindo, né? E a gente vai liberando esses sentimentos que ficam lá dentro de nós, nos fazendo mal, nos trazendo doença. Porque é isso que acontece com o nosso corpo físico. A gente sente lá na mente, vem pro nosso coração aquela dor. E daqui a pouquinho ela se instaura na minha garganta, na minha coluna, no meu pescoço. E eu começo a sentir dor no meu corpo. E eu nem sei do que é. Mas o que é? É aquele choro lá que ficou preso por anos. Às vezes ele está preso por anos. E aí você solta. E aí você começa a soltar. E começa a liberar as suas dores. E de repente, quando você olhar para o seu filho, ele vai estar chorando até menos. Porque ele vai te ver chorando e ele vai até querer te consolar, porque é isso que acontece hoje comigo. Quando eu tô triste, eu consigo falar hoje, para minha filha tem 3 anos e 8 meses. Quando eu tô triste, semana passada, chorei, e a minha filha veio, mãe, você tá chorando, me viu com o olho cheio d'água, chorando. E aí eu expliquei pra ela, eu tô triste, porque eu briguei assim, assado. Não tem nada a ver com você, mas a mamãe tá triste, a mamãe precisa chorar. E ela fez o quê? Ela só me deu um abraço. E eu chorei mais. Por quê? Porque ela me acolheu. Porque é o que eu faço com ela quando ela tá chorando. Então olha que lindo. Eu puder ensinar um mecanismo para uma criança de 3 anos se autorregular. Porque ela sabe que quando ela tá chorando muito, ela recebe um abraço meu e ela se sente acolhida.
independente do que é o choro dela, se é de birra, se é de manha, se é de qualquer coisa que a gente classifica aí. Eu acolho, eu valido aquele sentimento dela, eu converso sobre aquela dor. E ela fez o quê? Ela fez a mesma coisa comigo semana passada.